No dia 26 de fevereiro de 2020, o Brasil registrava o primeiro caso de coronavírus. Um ano depois, o país mergulha no momento mais agudo da pandemia. Em São Paulo, onde foi diagnosticado o primeiro caso de Covid-19, restrições duras estão sendo implantadas para tentar conter a disseminação do vírus. Nós vamos a São Paulo com o Sidney Fernandes, que tem mais informações ao vivo para a gente. Boa noite, Sidney. Boa noite, Reinaldo. Boa noite a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. Pois bem, a situação em São Paulo é a seguinte: 6 regiões estão na fase vermelha de restrição máxima, em que só se permite o funcionamento de serviços essenciais. 8 regiões estão na fase laranja, a segunda mais restritiva do plano de flexibilização, incluindo a capital paulista e também a Grande São Paulo. Essa decisão foi tomada hoje por conta do avanço da pandemia. Nessa etapa, bares e restaurantes não abrem ao serviço presencial. Além disso, o comércio, por exemplo, fecha às 8 da noite. Essa medida entra em vigor na segunda-feira. E outras 3 regiões estão na fase amarela, a mais branda do plano de flexibilização. Nessa etapa, comércio e restaurantes fecham às 10 da noite e bares às 8 da noite. Além disso, entra em vigor hoje o toque de restrição. A partir das 11 da noite até as 5 da manhã, será intensificada a fiscalização em pontos de aglomeração. Essa medida foi tomada justamente para evitar a disseminação do coronavírus. Só reforçando que trabalhadores que trabalham nesse horário ou estão voltando do serviço nesse horário restrito não serão penalizados. Agora, quem estiver circulando e não comprovar a necessidade, a real necessidade, aí sim pode ser penalizado com multa. 7 cidades do ABC Paulista decretaram lockdown a partir de amanhã e isso vai até 7 de março. Tudo isso para evitar o avanço da pandemia nos últimos dias, nas últimas semanas. Essa pandemia que começou há 1 ano. Vamos ver na reportagem. Há 1 ano, o país registrava o primeiro caso de coronavírus. O paciente é um senhor de 61 anos, morador da capital paulista. O Brasil se trancou em casa. O pico da pandemia se deu entre julho e agosto. A pandemia deu uma trégua entre outubro e novembro e as restrições foram flexibilizadas. Sufoco na economia e a população saiu. Começa 2021 e veio a vacina. Veio também uma segunda onda de infecção e novas cepas apareceram. Manaus entrou em colapso. Outras cidades vivem o mesmo drama. 1 ano depois do primeiro caso, o Brasil supera os 10 milhões de infectados, mais de 250 mil óbitos e 9 milhões de recuperados. Hospitais do país operam no limite da capacidade. Boletim do Observatório Covid-19 da Fiocruz confirma o aumento de óbitos e alta ocupação de leitos. O vermelho no mapa indica 12 estados e o Distrito Federal em situação crítica, com taxa de ocupação acima dos 80%. Em amarelo, 13 unidades da federação têm ocupação acima dos 60% e apenas o Mato Grosso, em verde, tem ocupação hospitalar de 52%. 92% dos leitos de terapia intensiva no Paraná estão lotados. Santa Catarina está com 93% e Porto Alegre com 83%. Paraná e Santa Catarina decretaram lockdown. Bahia e Distrito Federal também adotaram a medida. Em São Paulo, de cada 10 leitos de UTI destinados à Covid, 7 estão ocupados. Infelizmente, a gente não consegue ainda convencer a todos que o comportamento que eles tiverem vai ter como resultado esses números que a gente está apresentando hoje. Segundo pesquisa do Sindicato dos Hospitais Particulares, 81% dos hospitais privados do estado estão com taxa de ocupação entre 80% e 100%. Os hospitais estão sofrendo uma pressão muito grande e se nós não conseguimos segurar esta pressão tão grande, esse número de pacientes crescente, provavelmente em 2 ou 3 semanas teremos um colapso da estrutura de saúde no nosso estado, principalmente a estrutura privada. Então, é importante que as pessoas precisam manter o distanciamento social, se cuidar, evitar de participar de eventos, de aglomerações e máscaras e utilização de higiene com álcool em gel.